Thermocast de hoje é sobre o controle de umidade na indústria de vidros. Quem vai falar deste assunto é Pepe Alcon, consultor técnico especialista em vidros laminados e cálculo estrutural. Com mais de 27 anos de experiência em projetos estruturais e vidros laminados, Pepe Alcon é graduado em Tecnologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalhou por 10 anos na Universidade de São Paulo, depois passou por empresas como a DuPont e Q-Array South America. Atualmente, Pepe presta consultoria a empresas que necessitam de soluções em processos de laminação de vidros e desenvolvimento de vidros blindados. A produção do vidro, como tudo no vidro, é bem interessante. Você tem o vidro, ele é fundido a uma temperatura elevadíssima, mais de 1.500 graus. E o interessante, quando você visita uma fábrica de vidros, realmente, do lado de fora você pode ver montes enormes de cacos de vidro, né? Então tem vidros verdes, vidros brancos, vidros de todos os tipos. Eles são recolhidos por um trator, né, e colocados no forno. Então, com toda a sujeira que pode ter isso aí, tudo isso nessa temperatura vai embora. Era uma questão que eu sempre perguntei. Falei, como é que eles filtram, limpam? O vidro está aqui, né? Os montes de vidro. Mas desaparece tudo que é orgânico nessa temperatura e o vidro sai, depois de derretido, ele sai num formato já laminar, de chapa, né? Então, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o vidro. O nome desse vidro aí, é um dos vidros mais usados, é o vidro float, que é o vidro comum. Ele chama float porque float em inglês é flutuar. E ele flutua sobre uma câmara onde tem um banho de estanho, é um tanque cheio de estanho derretido. Então ele flutua nesse vidro, por isso ele é chamado de float, que é o vidro comum que a gente tem. Na verdade, você pode classificar os vidros, de várias formas, e muitas dessas classificações acabam se sobrepondo. Então, por exemplo, quando eu falei que existe o vidro float, nem todo vidro é float, é feito nesse processo. A imensa maioria é, mas tem vidros que são produzidos passando por espécie de calandras, porque eles imprimem, então chama vidro impresso, ele passa um desenho. São os famosos vidros que a gente usa principalmente no box ou no banheiro. Esse vidro não foi feito no processo float, né? Mas em comparação com os volumes absurdos que existem de vidro float, ele pode parecer pouco, mas não é. Então essa é a primeira divisão. Depois tem uma outra divisão que você pode designar, vai para a indústria, esse vidro que foi produzido vai para a indústria automotiva ou para a indústria de arquitetura, de construção civil, né? E os volumes são expressivos nos dois lados. E aí você vai dividindo mais ainda. Então nós já temos o vidro base, que é o vidro comum, e aí ele vai ser processado, ou seja, ele vai receber algum tipo de benefício, por isso que muita gente chama beneficiar, mas no mundo do vidro a gente fala processado, e eles vão receber características que vão dar propriedades como resistência, segurança, barreira à luz solar. Então, dependendo da aplicação, ele vai ganhando características que vão fazendo ele ficar mais adequado para a aplicação onde se pretende utilizar. O controle da umidade, né, é muito importante desde a fabricação, porque esses vidros que eu falei que são os float, o vidro comum, eles são produzidos em chapas muito grandes, né? E essas chapas, elas não podem ficar tocando uma na outra num ambiente sem umidade controlada. Então, ou você coloca num ambiente isento de umidade ou com umidade controlada para poder encostar um no outro, ou você vai ter que necessariamente colocar alguma coisa entre elas, como uma folha de papel ou criar um espaçamento. O que não pode é ficar o vidro encostando um no outro, esse vidro da produção, porque a umidade vai produzir condensação e essa condensação entre as placas vai criar manchas no vidro no futuro. Esse é, assim, de cara, o primeiro problema no vidro básico, no vidro comum, né? Mas existe um outro lugar na produção dos vidros, que aí já veio um vidro com beneficiamento, que é o vidro laminado.
E nesse lugar, nós vamos falar mais em detalhes, o controle de umidade é fundamental. Não dá para fazer vidro laminado sem controle de umidade rigoroso. No vidro comum, que tem a ver muito com armazenamento, como eu disse antes, a produção de manchas, né? E são irisação. A gente pode falar um pouco mais disso lá na frente. Irisação é um assunto importante no mundo do vidro. E no caso do vidro laminado, que é esse aqui que nós temos, você vai ver, para quem não conhece, o vidro laminado, ele é composto por 2 ou mais lâminas de vidro e no meio existe uma camada intermediária unindo esses 2 vidros. Essa camada intermediária muitas vezes é chamada de interlayer. E existem vários materiais que fazem o papel do interlayer, né? Como a base aqui é a adesão dos 2 materiais, isso tem a ver com a segurança desses vidros, a umidade afeta a adesão. E aí o vidro deixa de ser tão seguro, porque a adesão dele é mais baixa, ele pode delaminar por falta de adesão. Então o nome do jogo é segurança, que tem a ver com adesão, que tem a ver com umidade. Então se você não controla a umidade, indiretamente você está afetando a segurança do conjunto. Por definição, na norma, existem 3 tipos de vidro que são considerados de segurança. O vidro temperado, porque ele é mais resistente. O vidro aramado, que também é muito mais resistente, ele é composto por uma tela de metal que vai dentro da massa do vidro. E o vidro laminado, que é um vidro de segurança, porque no caso de quebra, né, ruptura dos vidros, os fragmentos ficam presos na camada intermediária, o famoso interlayer. Sim, muito. No caso do vidro laminado, o interlayer, alguns interlayers, e os que são mais utilizados no mundo todo, eles são higroscópicos. Então, eles absorvem a umidade e isso afeta diretamente a adesão, que é o poder deles manterem as lâminas de vidro unidas. Então, tem tudo a ver com segurança. Tá, é um processo bem interessante. Basicamente, é feita a união de 2 placas de vidro, né, 2 ou mais placas de vidro, com esse interlayer que eu comentei. Só que isso pode ser feito de várias formas. Existem processos e cada um tem uma peculiaridade. Então, existem os processos com calandra, mais frequentemente usado na indústria da construção civil. Então, você é um grande devorador de metros quadrados por minuto, porque são grandes quantidades de vidro passando com o interlayer entre 2 rolos que prensam. Então, tem um forno que aquece e ele é prensado, né? A outra possibilidade é fazer com sistema de vácuo. Os para-brisas são feitos principalmente com anéis de vácuo em volta, mas também podem ser feitos com bolsa de vácuo. O interessante é que no mundo do vidro nada é 100% absoluto. Então existem calandras que conseguem prensar vidros curvos. Então eu conheço fábricas de para-brisa que usam calandras que se moldam à curvatura do vidro, sem quebrar, logicamente. Então é usado todos esses sistemas. O ponto importante aqui é que antes de fazer essa união, o vidro e o interlayer têm que estar muito bem preparados num ambiente chamado de sala de montagem. Essa sala tem que ser extremamente limpa e aí sim a umidade tem que ser rigorosamente controlada. Porque dos vários tipos de interlayer, alguns deles, e os principalmente usados, são muito sensíveis à umidade. Existem vários tipos de interlayer, né? Cada um com propriedades diferentes dos outros e muitas vezes você pode optar por mais de um. No caso da indústria automobilística, os para-brisas são 100% feitos com um interlayer chamado PVB, polivinilbutiral. Esse, por sinal, é um dos materiais que absorve umidade. Ele é higroscópico, ou seja, ele tem a propriedade de puxar a umidade do ambiente que ele está, ou de secar. Então, ele troca a umidade com o ambiente. Se ele pegar essa umidade, ele não vai dar uma boa adesão.
E a adesão vai ficar menor do que esperada. Então, o PVB é, de longe, a referência. No Brasil também é muito utilizado um outro que é o EVA, né? E existem vários outros interlayers no mercado, cada um com propriedades mais acústicas, mais resistência, depende do que você quer obter daquele vidro. Então, ele é um material intrinsecamente higroscópico. Então, ele absorve a umidade do ambiente, né? Então, quando isso chega na indústria, ele chega em bobinas. E essas bobinas, elas vêm, durante todo o transporte, protegida dentro de bolsas de alumínio, de foil, né? Então, realmente é alumínio, não é papel alumínio, é alumínio puro. Para impedir a umidade, vem selado. A partir do momento que você abriu aquela bolsa de alumínio, ele já começa a trocar a umidade com o ambiente. Então, ele não pode ser aberto nunca num ambiente de umidade descontrolada, só dentro dessas salas de montagem, que tem que ter a umidade dentro de certos valores. Na verdade, o vidro blindado, grosso modo, ele é um multilaminado, né? Com várias técnicas e truques, na verdade, tecnologia, não truques, tecnologia para ele resistir ao impacto de um projétil, né? Então, por ser um multilaminado, eles têm a mesma questão que a gente comentou antes, só que multiplicado pelo número de camadas. Então, ele não tem um interlayer, ele vai ter 3, 4, 5 interlayers. Então, o controle de umidade é ainda mais importante, porque você pode ter a chance de uma delaminação é maior ainda. Numa única peça, você tem o equivalente a 5, 4 das outras, porque são múltiplas camadas. Então, e isso afeta demais a segurança, porque ele vai, se ele não tiver bem feito, bem construído, ele pode delaminar com o passar do tempo, e a gente costuma ver isso bastante nas ruas. Você vê os carros, você vê carros que são blindados, quem conhece percebe que eles já são blindados, e você vê os vidros todos delaminando. É porque o processo não aguentou o passar do tempo e delaminou. Existe, e isso sim, tem regra definida. Como eu disse, trabalhei nas maiores fabricantes de PVB, né? E esse tem um número muito claro, 23% de umidade relativa, né? Mais ou menos 5%. Então você poderia ir de 18% a 28%. Nada no mundo da laminação do vidro é rígido, né? Esse número é bem definido, é esse mesmo. Mas se você tiver entre 28 e 30, você não vai ter problema. Mas se você começa a ir a 40% de umidade relativa, com certeza a tua adesão já começou a baixar. Se é muito ou se é pouco, são 3 pilares, depende como estão os outros 2. Então, o número é bem definido. 28% é o número ideal como máximo para trabalhar. É super importante cuidar da umidade, isso está até colocado em normas também, que os vidros devem ser armazenados em lugares limpos e isentos de umidade, ou secos, dependendo do texto, tem esses 2 caminhos. Porque o vidro, já na fabricação, como eu disse anteriormente, ele pode produzir manchas por causa do contato entre as lâminas e com a umidade que pode vir da condensação do ar, né? Esse é um momento, logo na produção. Depois dos vidros processados, ou seja, que sofreram algum tipo de beneficiamento, ainda existe a mesma preocupação. Você ainda não pode deixar que os vidros fiquem em contato direto, as lâminas de vidro, em contato direto no estoque, no armazenamento, sem um controle de umidade, ou num ambiente seco, ou separado. Alguma coisa tem que ser feita para que os vidros não fiquem em contato se o ambiente não tiver controle de umidade, né? E depois vem o outro ponto na cadeia, que é na entrega na obra. E aí é a parte mais frágil, talvez, dessa história. Por quê? Nas obras, nem sempre o ritmo de entrega do vidro e a instalação, ele é imediato. Então, na obra, um lugar que é mais aberto, muito menos controlado que a indústria, eles correm o risco de ficarem
colocados ali. E isso é um grande problema. Tem um caso icônico, não é o mais comum, mas é um caso icônico, onde os vidros foram fornecidos para a obra e pensa que os vidros são das últimas coisas a chegar na obra, porque já está tudo erguido, o edifício já está tudo pronto, só receber os vidros. Então é bem na parte final. E chegou um grande lote de vidros para ser instalado e teve um problema na obra e a obra parou, né? Foi paralisada. Os vidros foram colocados na garagem e ficou lá durante muito tempo. É um prédio famoso aqui em São Paulo. E depois, quando foram instalar, depois que a obra foi retomada, os vidros estavam completamente manchados por causa da umidade do local. Perderam os vidros completamente, porque era um ambiente totalmente descontrolado e os vidros ficaram armazenados lá como se não tivesse nenhum problema. Este foi o Thermocast da indústria de vidros com o especialista Pepe Alcon. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas novidades. Ficou com alguma dúvida ou quer conversar sobre as nossas soluções? Deixe aqui nos comentários que a nossa equipe entrará em contato. Até a próxima!